Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na sua vida. Nós vamos passar por um momento de oração e também de reflexão da palavra de Deus. Eu me chamo Jeremias Lopes e é um prazer receber você aqui no canal Reino Simples de Deus, um lugar de estudo da palavra de Deus. Eu quero, nesta manhã de sexta-feira, desejar que você tenha uma sexta-feira abençoada, cheia da graça de Deus, que Deus possa te iluminar e falar fortemente contigo durante este dia. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, baseado aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 a seguir. Eu quero que você observe bem essa leitura, está aqui na sua tela. Você pode acompanhar comigo, que tem esse tema: Jesus acalma a tempestade. Olha só o primeiro versículo. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na polpa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que perecemos ou pereçamos? Até aqui, por enquanto, nós vemos uma situação que é uma tempestade. Eles estão obedecendo uma ordem de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus disse para eles: passemos para o outro lado. Embora a ordem de Jesus é dada, eles não ficaram isentos de uma tempestade. E aqui eu quero já tirar a primeira lição prática para nós. Embora possamos estar fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua voz, isto não vai nos isentar de dificuldades, de problemas, de tempestade, ok? A obediência ao Senhor é uma ação que nós realizamos, mas isto não nos isenta de tempestades, de dificuldades. Ora, vista sobre isso, nós conseguimos ver quando o apóstolo Paulo estava a fazer a vontade de Deus e ele estava justamente num navio. E de repente surgiu um euroaquilão, um vento oriental que trouxe ali uma tempestade muito forte para ele, levando ele ao naufrágio, ou seja, levando a sua missão que ele estava fazendo, estar em uma situação realmente de problema, de dificuldade, uma situação caótica, podemos assim colocar. Então o apóstolo Paulo está fazendo a ordem de Deus, mas surgiu ali uma dificuldade, realmente uma tempestade aconteceu que trouxe um grande transtorno. E aqui nós estamos vendo os discípulos obedecendo à voz de Jesus, mas eles não estão sendo isentados de uma tempestade que estava para acontecer. E os atingiu. E atingiu tanto que eles disseram que nós vamos perecer, nós vamos morrer. Está aqui no versículo 38. Então entenda que você está seguindo Jesus, você está seguindo os passos dele, mas o fato de seguir a Jesus não vai te fazer pisar em rosas, em pisar somente em tranquilidade, não. A vida pode realmente te dar um golpe duro, te dar aí uma situação difícil para você lidar, e isto é a vida, ok? Isto é a vida. Então nós precisamos entender isso, que o evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho só de triunfalismo. Embora o evangelho de Cristo produza o triunfo em nossa vida, ok? Ele produz sim um triunfo, mas o evangelho não é só isso, ok? E nós devemos estar realmente com isso na nossa mente para que a gente não seja pego, despercebidos, sem entender essa grande verdade.
Eu sempre falo aqui no canal acerca de Jó. Né? Jó, no capítulo de número 1, estava adorando a Deus, servindo a Deus, mas a sua adoração, o seu louvor, o seu sacrifício não o isentou de um difícil dilema que ele teve que passar, ok? E assim tantos outros personagens, como Davi, como José, como Abraão, homens que estavam servindo à vontade de Deus, mas eles foram pegos por uma tempestade repentina. Ruth e demais mulheres como Ana, como Maria e outras tantas mulheres que estão descritas na palavra de Deus, que também tiveram aí a sua dificuldade no seu momento enquanto elas estavam servindo ao Senhor. Então servir a Deus não é sinônimo, né? Servir a Deus não é sinônimo de você estar sem luta, sem problema. Seguimos aqui o texto, olha só o que diz. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então, embora se levante uma tempestade, nós temos a quem recorrer. Esta é a segunda lição que nós temos aqui nesse texto. Levantou uma tempestade, sim, mas nós temos a quem recorrer. E isto é importante. Isto é o diferencial. Isto é o divisor de águas para o crente. Isto é a mudança completa para nós. Porque nós temos realmente a quem buscar, a quem recorrer. Embora servir a Jesus não seja um sinônimo, né, de triunfo, mas nós temos o Senhor Jesus, que podemos recorrer e Ele nos dá então um triunfo sobre a tempestade que se levanta. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinha, ninguém está sozinho. Se servir a Jesus, você não está só. Então você tem a quem recorrer. Eles tinham Jesus dentro do barco, você tem Jesus na sua vida, então recorra a Ele. Então diz que ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E cessou o vento, se fez grande bonança, mostrando que o Senhor Jesus tem realmente poder sobre a natureza, mas não só sobre a natureza, mas sobre todas as áreas da nossa vida. Então você pode clamar ao Senhor Jesus sobre todas as áreas, que Ele é poderoso para te dar vitória. Mais que isso, ele termina dizendo assim: então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedece? E aqui a terceira e última lição que nós conseguimos encontrar nesse texto sagrado é justamente que a prova, a tempestade, a tribulação, a aflição, ela vem com um cunho pedagógico, com um cunho de ensino. Sempre é assim. Então, entenda que a prova que você passa, a dificuldade que você passa, o sofrimento que você passa, é para ensino, é para você aprender, é para você se aperfeiçoar. Então vimos aqui 3 lições muito importantes para a nossa vida. Recapitulando: primeiro, seguir a Jesus não nos isenta de tempestade. Segundo, na tempestade da vida, nós temos o Senhor Jesus a quem recorrer. E terceiro, a tempestade é justamente para nos ensinar, nos amadurecer, nos aperfeiçoar para as coisas maiores. Esses discípulos que viveram isso aqui, eles tiveram o privilégio de viver coisas maiores e extraordinárias, porque um dia eles passaram por essa tempestade, ok? Essa tempestade que você passa é só um palco para coisas maiores que você vai viver em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, apresentar esse dia nas mãos do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, a todas as pessoas que estão assistindo este vídeo, que estão a refletir sobre a tempestade que o Senhor acalmou. Que o Senhor Deus possa abençoar, que o Senhor Deus possa guiar, que o Senhor Deus possa fortalecer, que o Senhor Deus possa capacitar, que o Senhor Deus possa dar vitória ao teu povo, que o Senhor Deus possa auxiliá-los em tudo. Ó Deus, abençoe, meu Pai,
a cada um que está passando por tempestade, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando por grandes problemas financeiros, emocionais, até, Senhor Deus, na área familiar. Que o Senhor Deus possa entrar com providência e os ajudar, meu Pai. Ó Deus eterno, que eles possam entender que tudo é para o crescimento, tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe as nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Quero aqui trazer a agenda de hoje, às 21 horas. Nós estaremos ao vivo, transmitindo a palavra de Deus, tá bom? Você é o convidado especial. Estamos na campanha da passagem do Rio Jordão pela fé. Está sendo tremendo. Se você não pode assistir, então a campanha ela fica aqui ao vivo, gravada, e você pode então assistir em outra hora. Não deixe de fazer esta campanha. É uma campanha de oração, é para aqueles que querem uma mudança, aqueles que querem passar o Jordão, tá bom? Então vai ser maravilhoso o que Deus vai realizar e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.